Que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Hoje eu quero falar acerca de um atributo da personalidade de Deus, né? E é algo que Deus tem ministrado no meu coração a falar sobre a personalidade do Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E hoje eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra, algo que Ele queria que eu ministrasse, algo que Ele queria que eu trouxesse aqui, para que a gente venha pensar sobre e conhecê-lo, pensar sobre Deus e conhecê-lo, porque foi no início, na virada de 2022 para 2023, que o Senhor me deu uma palavra para o ano de 2023, que é: busque me conhecer e prossiga em me conhecer. Aqueles que entrarão para as bodas, né? Aqueles que entrarão para as bodas do noivo, são aqueles que tiveram azeite de reserva, aqueles que manteram a chama acesa. Nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Cristo nos enviou o Espírito dele para que nós tivéssemos comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Senhor, mesmo sendo tão grande, ele se fez pequeno. Ele habita entre nós. Emanuel, Deus conosco. A palavra de Deus diz que o Senhor escolheu habitar em um templo que não foi feito por mãos de homens. Foi feito pela própria mão de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós vemos isso lá no início, em Gênesis. Façamos o homem. Deus se vira para Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, fazem juntos o homem, formam juntos o homem com as próprias mãos da terra e sopram no nariz para que tenha o fôlego de vida, para que tenha espírito. E o Senhor, o próprio Deus, fez Adão cair num sono bem profundo. É a primeira anestesia, um sono bem profundo. Para quê? Para que ele tirasse de uma parte de Adão, da costela, para formar a Eva. E Deus formou também a mulher. Deus formou também a mulher. Ele pegou, ele botou as mãos para trabalhar, né, em cada um, no homem e na mulher. É Deus quem forma os bebês. Se pararmos para pensar, eu já gerei 2 vidas e eu não tenho controle nenhum do que acontece dentro do meu ventre. Só o Senhor tem controle. A gente faz exames para acompanhar a gestação, mas o que está acontecendo aqui dentro é o controle de Deus. É Ele formando. E desde o ventre, até antes, o Senhor já nos conhecia. Desde a fundação do mundo, o Senhor já nos conhecia. E hoje eu vim apresentar um pouco mais para você sobre Deus. Aquilo que Ele já tem manifestado, aquilo que Ele já tem me mostrado de quem Ele é. Eu sei que eu tenho muito para crescer no conhecimento de Deus e eu vou ter pela vida toda. Por quê? Porque não tem como descrever. Vai chegar o ponto que eu não vou ter mais como descrever ao Senhor. Mas eu posso, por meio da palavra de Deus, começar a trazer aqui atributos para você e eu estarmos meditando e conhecendo mais de quem Deus é. Então, eu botei todo esse contexto para que você compreenda o porquê eu me movi a vir aqui e, além desse porquê de buscar a conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, o Senhor ministrou comigo no mês de fevereiro
e eu ainda estava assimilando. Ele falou comigo, né? E ele falou, você fala da personalidade todos os dias. E eu fiquei pensando sobre isso, e pensando, e pedi ao Espírito Santo para me dar a direção, do que ele queria. Porque primeiro o Senhor me deu uma advertência, dizendo, você é Jonas. Se nós olharmos para Jonas, ele foge do propósito que Deus tinha para ele, que era pregar o arrependimento em Nínive, ajudar aquelas pessoas. Por quê? Porque Deus amava aquelas pessoas, apesar da iniquidade estar tão grande, e por causa da santidade de Deus, né? E por causa da justiça do Senhor. O juízo viria sobre aquela cidade, mas o Senhor fala, Jonas, vai a Nínive, prega o arrependimento, porque o Senhor queria exercer a misericórdia, porque Deus não quer juízo, Deus antes tem prazer em exercer a misericórdia. Então, se alguém está num caminho errado, e por causa da santidade e justiça de Deus, o Senhor vai enviar o juízo, antes o Senhor quer alertar essa pessoa, ou uma nação, ou um povo, para que se arrependam. Então o Senhor manda Jonas, só que Jonas vai para o outro lado, foge do propósito. Quando Deus disse isso para mim, doeu. Por quê? Porque eu estava fugindo, eu creio que não mais. Mas eu estava fugindo do propósito que Deus me chamou. E nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. E logo em seguida o Senhor falou, eu te amo. Mesmo ele dizendo, você é Jonas, mesmo eu sabendo que eu estava errada, que eu estava indo para uma direção oposta à direção que Deus tinha mandado eu ir, que eu estava desobedecendo. Por que o Espírito Santo nos fala quando estamos desobedecendo? Para que a gente se arrependa, para que eu me arrependesse e pudesse voltar para o centro da vontade de Deus. Então ele diz, eu te amo. E aí eu fui constrangida pelo amor de Deus. Porque como entender esse amor? Que mesmo a gente desagradando, fazendo algo, né, que ele algo totalmente contra o que ele mandou. O Senhor mandou, vai para Nínive. Jonas foi para o lado oposto. Pegou um barco para ir para o lado oposto. O Senhor mandou eu trazer a mensagem aqui todos os dias. Falar do amor dele, de quem ele é todos os dias. E vira e mexe na inconstância. E às vezes também meio perdida, eu fazia diferente. Mas o Senhor teve paciência comigo. E Ele tem paciência com você. E se você está fora de uma direção de Deus, volte. Porque Ele diz, assim como Ele disse para mim, Ele diz para você, eu te amo. Volta para o meu propósito. Volta para o centro da minha vontade. Porque o nosso Deus é assim, cheio de amor e de misericórdia para aqueles que estão no pecado e na iniquidade. Deus, Ele ama, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o único filho dele. Ele amou o mundo, Ele não faz acepção de pessoas. O Senhor enviou Jonas para Nínive. Por quê? Porque o Senhor queria exercer a misericórdia dele com todo aquele povo, se eles se arrependessem. E glória a Deus, eles se arrependeram. Então eu vim aqui exercer esse chamado que Deus me entregou, de falar um pouco mais de Deus, anunciar aquilo que Ele tem ministrado a cada dia ao meu coração, trazer a palavra dEle para pensarmos juntos, meditarmos juntos na palavra de Deus. Amém? Então vamos lá começar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo no nosso meio. O Senhor já está aqui conosco. Eu já venho conversando com o Senhor
E eu te rendo graças, Deus, pela tua presença. Eu te rendo graças, Senhor, por quem tu és. Te rendo graças pela tua misericórdia. Eu te rendo graças por ser o Consolador que nos consola, por ser o Deus de amor, porque tu és o amor. Senhor, obrigado. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O Senhor me deu a meditação João, capítulo 16, versículo 7. Diz: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, Jesus está dizendo, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E aí entra um adjetivo, o Consolador. O Espírito Santo, ele é chamado de Consolador. Consolador, o que traz consolo, o que está conosco na alegria e em todo tempo, também na tristeza. Ele quem nos consola. O Senhor, ele enviou o Espírito dele para estar conosco, mas não distante, porque às vezes nós oramos e nós temos medo, mas Deus está conosco, como diz a palavra Emanuel, Deus conosco. Ele escolheu habitar dentro de nós, estar conosco. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, mais um atributo, ele é santo, ele é santo. O Espírito Santo habita dentro de cada um que recebeu Jesus Cristo como Senhor. E o Espírito Santo é o Consolador. E ele foi nos entregue para nos direcionar o caminho. Jesus Cristo é o caminho. Se nós voltarmos para o capítulo 15, no versículo 16 diz, 16 não, 26. Capítulo 15 de João, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, ou seja, o Espírito da verdade, ele diz a verdade, o Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Nós vemos aqui nesses poucos versículos que Deus, o Espírito Santo, ele é santo. Nós vemos que ele é o Consolador que nos consola e que ele é Espírito da verdade, que diz a verdade e testifica de Jesus Cristo. Ele não busca a glória para si. O Espírito Santo testifica de Jesus. Ele fala de Jesus, nos apresenta Jesus Cristo, nos mostra o amor de Deus Pai, nos mostra o que está no coração de Deus, pois Ele é o próprio Deus, e nos aponta para Jesus, porque somente por meio de Jesus Cristo nós temos redenção. E Ele nos fala a respeito de Jesus. E quando cairmos em algum ponto da lei, se cairmos em algum ponto no caminho, o Espírito Santo nos leva a Jesus. Eu me lembro de assistir um filme, e nesse filme tinha cenas que não são apropriadas, né? Cenas de nudez, e não era um filme adulto, não era. Era um filme comum, normal, de jovens. Era um filme de jovens, com mais de 16 anos, com uma história, com um enredo, mas no meio do filme tinha essas cenas. E o Espírito Santo de Deus falou comigo dentro de mim e ele disse para eu tirar o filme, porque
não era apropriado que eu visse essas coisas, porque não convém ao cristão ver essas coisas. A gente tem que guardar os nossos olhos, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. Ele é santo. Tudo que a gente vê, tudo que a gente coloca para dentro da gente, o Senhor está aqui dentro. A gente precisa nos alimentar de tudo que é justo, reto, puro, não que é mal, não que fere ao Espírito Santo. Ah, mas você pode me dizer, como assim ferir? Isso é outra revelação que Deus me deu. Tem coisas que ferem, que entristecem de tal maneira o Espírito Santo, que chega a ferir, causar dor. Deus não é um Deus distante. Não é. E o Espírito Santo é santo, ele habita dentro de nós. Precisamos ter o cuidado com o que nós nos alimentamos, o que está entrando pelas janelas da alma, os nossos olhos, ouvidos. Então, voltando para o filme, eu estava vendo esse filme, e aí tinha essas cenas, o Espírito Santo ministrou para eu tirar. Eu não tirei, eu desobedeci, eu ignorei a voz do Espírito. E quando acabou o filme, o Senhor ficou em silêncio, não falou nada. E eu senti uma culpa muito grande, e a culpa não é o Espírito que nos dá a culpa, não. O Espírito nos leva ao arrependimento. Mas eu senti uma culpa muito grande, uma vontade de me esconder de Deus, mas como me esconder? Porque se eu for para o mais profundo mar, Ele está lá. Se eu for para os mais altos céus, Ele está lá. E como nos esconder de Deus e do amor de Deus? Não tem como se esconder de Deus, nem do amor de Deus. E eu queria me esconder, assim como Adão e Eva tentaram se esconder no jardim. Eu queria me esconder. E ali eu senti que se eu deixasse esse sentimento de me esconder, eu me afastaria de Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus se nós não nos arrependermos e nos voltarmos para Ele. Porque o sacrifício, o preço já foi pago pelos nossos pecados. E todo pecado que é confesso e há arrependimento, o Senhor lança no mais profundo mar do esquecimento. E ali, o Espírito de Deus, cheio de amor, o Consolador, me disse com voz mansa: você tem Jesus, vá para Ele. Peça perdão, peça para Ele te purificar. Tá difícil falar. É porque quando a gente compreende esse amor, um Deus tão puro, verdadeiro, que é o puro amor, não o amor que busca nada em troca. Ele deu, ele se entregou, ele não busca nada em troca. O próprio amor, né? Ele amou o mundo. E mesmo eu tendo o entristecido, o ferido, ele me apontou, me mostrou Jesus e disse: vá para Jesus. Ele já pagou o preço. Não se feche por causa da culpa. Não me prive de você. Porque às vezes a gente se afasta de Deus. Deus nunca nos abandona. Deus não nos rejeita. A gente se afasta de Deus. A gente escolhe o pecado ou se afastar de Deus ou não. Ou ir para Deus e correr para Jesus. Colocar diante do altar as nossas culpas, as nossas ofensas e pedir ao Senhor que nos perdoe. Hoje eu vim trazer esse breve relato, talvez não tão breve, para que você compreenda esse amor, para que você compreenda um pouco mais de quem o Senhor é, o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos aponta
que testifica sobre Jesus Cristo. Porque Jesus também nos amou. Aqui mesmo João 15 fala sobre isso. João 15, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Jesus diz, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, do Pai eterno, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Aleluia. O meu mandamento é este. Qual é o mandamento que o Senhor pede que nós permaneçamos? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O mandamento que Deus nos pede não é difícil. O Deus de amor quer que a gente ame. Que a gente ame ao próximo. E quando nós amamos ao próximo, nós cumprimos os mandamentos de Deus. Lá que estão em Êxodo, os 10 mandamentos, quando nós amamos ao próximo, nós não matamos, nós não cobiçamos o que é do outro, nós não roubamos. Por quê? Porque amamos. O mandamento que Jesus nos deu e que o Pai nos deu é: ame, não faça aos outros o que você não quer que façam contigo. Ame, porque Deus é amor. E o Consolador me mandou hoje aqui para anunciar Cristo, para anunciar a graça de Deus, o amor de Deus e a misericórdia do Senhor. Para anunciar que Ele está pronto para perdoar todo aquele que se voltar para Ele e orar e pedir perdão pelos pecados. Por quê? Porque Deus te ama e Ele não quer que você o prive de você. Deus quer nos aproximar dele. Ele nos reconciliou a Ele. O pecado nos afastou de Deus, mas o Senhor tinha o plano perfeito de redenção, o Filho, e Ele nos trouxe, nos aproximou dele, nos reconciliou a Ele. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, Senhor, Tu és amado, o desejado das nações. Obrigada por tão imenso amor. Obrigada pela Tua misericórdia, mesmo quando nós falhamos. Obrigada por nos enviar o Teu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Consolador, que nos testifica de Jesus, que nos consola. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço. E eu te peço, Pai, vai de encontro a cada um que está nesse vídeo e que se arrependeu dos seus pecados, que se arrependeu de escolher aquilo que entristece o teu coração. Que o Senhor venha os guardar, que o Senhor venha jogar esses, como a tua palavra diz, esses pecados no mais profundo mar do esquecimento, que o Senhor não se lembrará mais dele. Porque o Senhor não se lembra dos nossos pecados, o Senhor esquece. Por causa do seu amor. Eu te peço, Senhor, dá novas vestes, purifica no sangue de Jesus e nos aproxima de Ti a cada dia. Eu não sei o que o Senhor fará daqui para frente, nesses devocionais, mas eu sei que vai ser perfeito, como tudo que o Senhor faz. Então eis-me aqui, Pai. Faça o Teu querer e que eu seja um instrumento do Teu amor. Que eu seja um instrumento para que o Senhor seja conhecido.
Em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu sou uma manteiga derretida. Ai, Senhor, com o Espírito Santo também ministrando no nosso coração. Não tem como a gente não se render, não chorar na presença de Deus. Há quebrantamento, não tem como, não tem como explicar com palavras. Vá para o lugar secreto. Ore a Deus. Se renda ao Senhor. Coloca diante do altar. Esse colocar diante do altar é você em oração. Conta para Deus aonde você tem errado, o que você tem feito, e talvez você não está conseguindo abandonar. Mas eu vou te dizer quem pode te ajudar com isso. É o Senhor. Ele diz: vem como estás. Não tente se endireitar para ir para Deus, porque Ele te chamou como você está. E quem vai fazer essa obra é o Senhor. Mas você precisa colocar diante dele os seus medos, incapacidades, os seus pecados. E quando você começa a realmente entregar para Jesus tudo, confessar para Jesus tudo, abrir o seu coração para Deus, é aonde o Senhor entra. E Ele vai botando todas as coisas no lugar. É onde o Senhor entra e Ele vai direcionando no caminho que é Cristo. Que Ele vai nos transformando totalmente de dentro para fora. Deus faz a obra. E aquele que começou a obra é fiel para completar. Então, não são as suas forças, mas é o que Deus vai fazer na sua vida. Você só precisa ir para Ele. Você só precisa abrir o seu coração para Ele e se arrepender daquilo que você já praticou de errado ou tem praticado. E o Senhor te purificará, porque Ele tem prazer em exercer a misericórdia dEle, né? Em derramar da misericórdia dEle. Porque o nosso Deus é um Deus amoroso. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Se essa palavra te abençoou, abençoe outras vidas. Exerça esse amor, né? Que você compartilhe o amor de Deus para outras pessoas. Em nome de Jesus, e fique com Deus. Eu fico sempre sem jeito na hora de terminar o vídeo. Ai, Jesus.